o segundo debate da Juventude Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa sobre a temática que este mês nos diz muito, que é o mês do trabalho, o mês em que celebramos o Dia do Trabalhador. Este é o segundo debate organizado pela Juventude Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa e pelos Jovens Trabalhadores Socialistas. O primeiro debate foi precisamente há uma semana, em que tivemos aqui um debate sobre o futuro do trabalho com o José Teixeira, CEO da DST, que nos trouxe uma mensagem muito refrescante daquilo que ele entende que deve ser um empresário, fazendo um balanço também daquilo que foi falado aqui e que vai depois levar-nos às conclusões daquilo que será o nosso mês de trabalho, e conclusões essas que depois entregaremos também à estrutura do PS e também à Ministra do Trabalho. E, portanto, estamos a falar, o José Teixeira trouxe aqui uma mensagem refrescante daquilo que deve ser o papel de solidariedade, de comprometimento com as causas sociais da indústria e do tecido económico português. Tivemos também presentes o Guilherme Drey, um conhecido jurista português que já trabalhou também com o governo e que é uma pessoa que conhece muito aprofundadamente o mercado de trabalho, a lei laboral e as dificuldades que por vezes existem entre a forma de juntar vontades de trabalhadores e empregadores. E por fim tivemos o Carlos Teixeira, um conhecido sindicalista, histórico sindicalista da CGTP, que nos trouxe também uma visão muito própria, muito importante, daquilo que devem ser a salvaguarda dos direitos do trabalhador até antes Covid, durante Covid e pós-Covid. E é precisamente que durante este mês já estava previsto acontecer antes da chegada desta pandemia, mas nós aproveitámos, a JS aproveitou precisamente para, durante este mês, fazer um balanço daquilo que foi o mercado de trabalho até ao início da pandemia, daquilo que as pessoas estão a passar e aquilo que todos nós estamos a passar, uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, durante esta crise, e, acima de tudo, projetar aquilo que vai ser um mercado de trabalho e a economia portuguesa e europeia no pós-Covid. Eu acho que esse é um debate muito importante e penso que, quando digo eu, estou a falar em nome de todos os meus colegas que estão aqui a assistir, quer no Facebook, quer também no Zoom, e que, aliás, aproveito para convidar quem assiste no Facebook, pode entrar no Zoom, participar, fazer perguntas, porque isto não é um debate, isto é uma conversa. Mas, como digo, eu penso que é uma questão essencial, que é o discutir como é que nós podemos ter um mercado de trabalho e uma lei laboral mais protetora dos direitos dos trabalhadores, e uma lei laboral garante que situações como a que estamos a viver hoje e que assistimos muita gente com enormes dificuldades durante a crise de Covid, fruto precisamente da palavra que eu tenho em letras garrafais atrás de mim, fruto da precariedade, frutos dos falsos recibos verdes, fruto dos recibos verdes, hoje passam por momentos absolutamente terríveis. Hoje mesmo aconteceu uma manifestação de membros do setor cultural, que toda a gente sabe que ao longo das últimas décadas sempre foram trabalhadores precários e hoje sofrem com isso, mas não só trabalhadores do setor cultural, podemos falar de outro tipo de trabalhadores que hoje estão em casa e que não recebem apoios, ou o único apoio que recebem é precisamente da Segurança Social, que tem feito um esforço, e o Governo, a Segurança Social, as entidades públicas têm feito um esforço para tentar garantir que todos possam ter algum financiamento para ultrapassar este flagelo que ultrapassa Portugal, mas também a Europa e o mundo. É certo que, felizmente, através do Governo, temos conseguido garantir que muitas das iniciativas e muitos dos problemas que os trabalhadores portugueses podiam ultrapassar durante esta crise estão a ser, digamos que, colmatados. O layoff simplificado, as linhas de crédito, o adiamento ou as moratórias, digamos assim, dos empréstimos à banca,
são medidas absolutamente decisivas e cruciais para garantir que as famílias portuguesas tenham rendimentos para fazer face a este momento delicado. Mas durante este período, e como o Primeiro-Ministro português refere muito bem, estamos a passar na fase de um túnel, mas a próxima etapa está já aí, que é junho, e quando se fala de junho, estamos a falar também da reabertura económica. Vamos, a partir do próximo dia 1, começar a terceira fase do desconfinamento, e isso faz com que nós tenhamos que olhar para o mercado de trabalho e perceber como é que nós vamos estar, qual é a percentagem de desemprego que vamos ter e, acima de tudo, como é que nós vamos garantir que os empregados e as pessoas que passam as dificuldades possam, o mais depressa possível, voltar aos rendimentos que tinham antes e ter uma vida com mais garantias e direitos sociais. Esta era a primeira introdução que eu queria deixar. Eu, como digo, este é o mês do trabalho, nós já tivemos um debate na semana passada. Esta semana temos um debate com 3 convidados que muito agradeço estarem hoje aqui presentes. Falo do Tiago Veloso. O Tiago Veloso é hoje funcionário público, mas foi durante bastante tempo também trabalhou durante muito tempo com a Recibos Verdes e sabe exatamente aquilo que é viver nessa precariedade, nessa instabilidade, não saber o dia amanhã, e é também um conhecido socialista que fez parte da Juventude Socialista, uma figura de referência para todos os jovens socialistas e agora também um alto quadro do Partido Socialista. E temos também o Henrique Tavares. O Henrique é precisamente também uma pessoa que é muito conhecida, é também muito conhecida na Juventude Socialista, é dirigente distrital de Aveiro, é presidente de uma conselhia e, para além disso, trabalha na AECEP, uma estrutura muito importante para Portugal. Aliás, tem feito um trabalho absolutamente determinante para Portugal, até ao início da pandemia, estar a crescer todos os anos no aumento das suas exportações, no aumento da faturação das empresas portuguesas fora de Portugal e fora da Europa, e, portanto, é muito importante também ouvir uma posição não só daquele que é um socialista proeminente, mas também da sua opinião, que é de trabalhar numa instituição que, apesar de não ser totalmente pública, de acordo com os parâmetros tradicionais, de acordo com os parâmetros jurídicos das entidades tradicionais, mas é uma entidade pública, digamos assim, na perspectiva das funções e do objeto que tem. E, por fim, temos também a Bruna. A Bruna já trabalhou em vários locais, hoje trabalha no setor da restauração. Como sabemos, é um setor profundamente afetado pela crise do Covid-19 e, nesse sentido, é muito importante também perceber a sua perspectiva de como é que está a passar por esta altura, como é que é também viver numa instabilidade de trabalhar a Recibos Verdes e de que forma ou que medidas podíamos nós sugerir ao Governo para garantir que situações como a dela e como outras pessoas, como milhares de pessoas por este país fora, possam ter mais garantias sociais e garantir também que para o futuro possa ter um contrato de trabalho, ou possa ter as garantias laborais idênticas àquelas que tem um funcionário com um contrato de trabalho sem termo. E, portanto, estes serão os nossos 3 oradores. Nós vamos trabalhar da forma como trabalhámos na semana passada. Primeiro eu vou passar a palavra a cada um dos 3 e depois da primeira intervenção passamos às perguntas. Não só a perguntas das pessoas que estão a assistir via Zoom, mas também quem entender fazer perguntas via Facebook. Pois muito bem, nós faremos chegar essas perguntas aos nossos oradores para que respondam. E, como digo mais uma vez, quem está a assistir no Facebook, se quiser entrar na nossa conversa via Zoom, tem um link na página da JS Falo, portanto, sintam-se todos convidados. Nós temos todo o gosto em receber-vos aqui.
Passo agora a palavra talvez ao Tiago, para começar, e depois passamos ao Henrique, terminamos com a Bruna e depois vamos alternando as intervenções. Tiago, força. Obrigado, Bruno. Antes de mais agradecer à JS FAU, na pessoa do Miguel Costa Matos, do amigo Miguel Costa Matos. Agradecer a ti também, Bruno, pelo teu excelente trabalho, pelo convite. Eu acho que não há qualquer tipo de comparação, qualquer tipo de analogia que possamos fazer do trabalho nos trabalhadores socialistas no passado e o que está a ser feito neste mês, num mês tão importante, não só por ser o mês do 1º de maio, mas num mês em que a precariedade realmente fez muitas vítimas. Eu começaria pela precariedade e depois ia para o futuro pós-Covid. Eu diria que esta crise é uma crise sem precedentes e todos o dizem, também pelo facto de não pode ser de maneira alguma antecipada. Eu diria que noutras crises económicas as crises são antecipadas, os empregadores podem antecipar o futuro, os trabalhadores podem antecipar e o Estado pode antecipar políticas públicas para proteger aqueles que vão estar mais frágeis, em situação mais frágil nessa mesma crise. E esta crise não deu para antecipar nada. Os trabalhadores que estávamos todos numa altura de grande crescimento económico, estavam a mudar de carreira, de postos de trabalho, para melhores salários, para melhores condições laborais. Os empregadores estavam a investir e não a retrair, estavam a investir dinheiro para o futuro e as próprias políticas públicas estavam sempre com um contexto de crescimento económico e de reforço da economia. E o que é certo é que nada disso foi antecipável, por isso tivemos trabalhadores que foram apanhados em períodos experimentais e que foram despedidos, tivemos empregadores que não tinham tesouraria para aguentar 2 ou 3 meses sem qualquer tipo de vendas, nem sem qualquer tipo de produção, e tivemos o próprio Estado que não pôde preparar medidas antecipadamente para responder a esta crise. E prova de que a precariedade é decisiva nestes momentos, em qualquer momento, na verdade, até em crescimento económico, mas principalmente nestes momentos, é que são números como o que eu vi esta semana num estudo da Escola Nacional de Saúde Pública. Eu vou-vos poupar aos números aos números para não ser enfadonho, mas tira uma grande conclusão. É que aqueles que são mais afetados e que tiveram cortes no rendimento ou paralisação da sua atividade foram os mais jovens dos 25 aos 45 anos, foram aqueles que estavam mais precários e foram aqueles que tinham os salários mais baixos. Por isso, quer dizer, maior prova do que esta, e nós tivemos uma crise ainda há bem pouco tempo, de que é preciso que o PS e a JS continuem a luta contra a precariedade, é esta mesmo. É que nós não temos uma resiliência no mercado de trabalho, não temos resiliência na sociedade se temos muitos milhares de trabalhadores em situação precária. E tu disseste bem que eu trabalhei durante bastante tempo a recibos verdes, numa autarquia, na administração pública. Trabalhei também noutras empresas a contratos a prazo. Mas o que é certo é que um trabalhador e eu tive a sorte que, apesar de estar a recibos verdes, eu sabia que tinha alguma segurança no trabalho. Eu sei que quem está a recibos verdes ou quem está a contratos precários, a prazo, não pode antecipar o futuro, não pode investir no seu futuro, não pode investir na sua educação, não pode ter a certeza que pode constituir família, que pode emancipar-se como tem direito. Não há segurança, não há direitos tão básicos como o subsídio de férias, subsídio de Natal, subsídio de alimentação. Há o caos do IVA, da declaração do IVA, há o caos das contribuições à segurança social. Quer dizer, é todo um mundo de dificuldades que a meu ver, não fazem sentido. Eu por vezes sou tido como radical nesta temática e já o defendi em vários fóruns, incluindo a JS, no PS, mas eu tive uma posição mais radical, entretanto amadureci um pouco. A minha posição inicial é de que, por simplesmente, devia-se acabar com os recibos verdes, por simplesmente, acabou. Não há razão para haver recibos verdes
E, entretanto, amadureci um pouco a ideia e, apesar de não saber, não fiz esse trabalho de casa, apesar de não saber qual é que seria o contexto legal, mas, na minha opinião, devia-se acabar com a figura do prestador de serviços nos recibos verdes. Prestadores de serviços dá para tudo. Dá para a restauração, dá para a venda de perfumes, dá para um assessor de uma autarquia, dá para um agricultor, dá para qualquer tipo de atividade. Regime esse que é fortemente usado e abusado pelas entidades patronais para contratar de forma fácil, a baixos salários, de forma a que os próprios trabalhadores também não se sintam seguros e não possam se defender e toda a relação patrão-trabalhador esteja ainda mais descompensada do que é habitualmente num contrato de trabalho. Esse regime, ou para mim, e essa seria a minha proposta, é que deveríamos caminhar para um regime em que os recibos verdes têm especificamente atividades a que podem ser usados, e não esta figura do prestador de serviços. Nós tivemos há bem pouco tempo, e vale a verdade, que foi o anterior governo do PS que fez essa grande revolução. A regularização de precários na administração pública provou que durante provavelmente 2 décadas, ou até mais, tivemos milhares e milhares e milhares de trabalhadores, falsos recibos verdes, isto é, trabalhadores que tinham direito a ter o seu vínculo com o Estado, a ter os seus plenos direitos, porque eram trabalhadores de postos de trabalho permanentes e que estavam a recibos verdes. E o sucesso dessa medida, que foram os milhares e milhares de trabalhadores que entraram nos quadros da função pública e que estavam a recibos verdes, é o insucesso da política laboral das décadas anteriores. Porque é inadmissível, eu até disse isso alguns no início do anterior mandato legislativo, à ministra na altura, por acaso era a ministra da Modernização Administrativa, e ela concordou na altura até. Se devemos de começar pelo combate à precariedade, é precisamente na administração pública. A servir como exemplo, o Estado não deve ter trabalhadores precários e deve contratar a recibos verdes quando assim tem que ser, que é o caso dos músicos, etc. E mesmo assim eu aí tenho muitas dúvidas se não poderia ser através de um contrato menos precário do que os recibos verdes. Bom, e posto isto, eu diria que essa é uma luta que a JS deve reforçar e não tenho a certeza absoluta que vai reforçar, porque é central em todo o argumentário político que possamos ter no PS e na JS, porque é central na vida das pessoas não estarem em situação precária. Porque isso tudo hipoteca tudo aquilo que nós defendemos de direitos, de emancipação, de investimento na educação, que nós defendemos na JS e no Partido Socialista. É central, tal qual como a educação. E posto isto, eu diria que o futuro pós-Covid, eu não sou tão otimista como muitos, o futuro pós-Covid não será por causa desta pandemia que vamos ter menos precariedade. Nós vamos ver nos próximos tempos, e estamos a ver neste momento, que consequências é que tem a precariedade. E devemos agarrar nesses números e combater a precariedade, mostrando a todos aqueles que não estão sensibilizados, incluindo no nosso partido, de que este é um tema central para combater. Eu diria que existiu aqui um grande rombo no mercado laboral, mas principalmente empresarial, que foi a passagem daquele modelo clássico de presença, picagem de ponto, controlo presencial para o teletrabalho. De repente, empresas que poderiam ter uma maior flexibilização de horários, que poderiam ter poderiam ter os seus próprios trabalhadores com uma maior conciliação entre família e trabalho, de repente redescobriram ou descobriram que podem fazer e podem manter a sua produtividade com os trabalhadores em teletrabalho. Isto tem muitas vantagens e muitas desvantagens, na verdade. E nenhuma reforma é feita à conta de uma pandemia, por isso eu não acredito que mude de forma drástica o mercado de trabalho esta pandemia. Mas acredito que nos deva preparar para o que será o futuro com mais rapidez ou menos rapidez, conforme a pandemia e o desenvolvimento desta pandemia. Eu penso que existem, obviamente, vantagens no teletrabalho, que é no facto da melhor qualidade de vida dos funcionários, na conciliação com a família, os menores custos fixos,
tanto para os funcionários, por causa da mobilidade, tanto para as próprias empresas. A possibilidade fascinante de alguém que mora no interior ou numa cidade do interior poder estar a trabalhar para uma empresa de Lisboa, por exemplo. Poder, por exemplo, como uma iniciativa, como estas iniciativas que a JS está a fazer e o PS estão a fazer de forma online, permite que muitos daqueles que não poderiam estar a esta hora numa atividade nossa presencial possam estar aqui a participar na nossa atividade. Existe, obviamente, aqui uma democratização geográfica do mercado de trabalho. Agora, existem desvantagens óbvias. A falta de regulamentação do teletrabalho, que o Governo, em breve, pelo que eu sei, vai apresentar legislação nesse sentido, os abusos das entidades patronais, a maior dificuldade de fiscalização, por exemplo, da ACT em relação ao teletrabalho, o facto dos recursos informáticos muitas vezes serem dos próprios trabalhadores, e isso não só ser prejudicial para o próprio trabalhador, não é? Porque tem de fazer um investimento para o seu próprio posto de trabalho, mas também para as próprias empresas, porque acarreta uma vulnerabilidade dos seus sistemas informáticos, principalmente aquelas que usam dados sensíveis. A queda do consumo no comércio local, junto dos grandes CBOs das cidades, junto dos grandes centros empresariais, apesar de ser, na verdade, depois um reforço do comércio local em zonas residenciais, mas no fundo o que eu defendo é um equilíbrio. Eu penso que é claro que neste momento nós vamos ter aqui uma mudança no mercado de trabalho e é claro que vamos ter a pandemia durante bastantes mais meses. Eu penso que o ideal, e eu estou na autarquia que eu agora trabalho, estou a vivenciar isso, é os horários desfasados e a rotatividade. Rotatividade é um modelo misto em que ou um grupo a trabalhar 15 dias e trabalha uma semana, vai 15 dias para casa e o segundo grupo entra, ou os trabalhadores vão dia sim, dia não, para não estarem tantos no mesmo espaço. Eu penso que é um dos caminhos. O teletrabalho deve ser uma escolha do próprio trabalhador, obviamente em estreita colaboração com a entidade patronal, e eu peço-vos para verem o que é que foi aprovado na Alemanha há bem pouco tempo em relação a isso, que é muito interessante. Existem, obviamente, vantagens aqui, até para as próprias cidades, com menor trânsito, menor sinistralidade, menor poluição, menor impacto neste regime de rotatividade nos métodos de trabalho das empresas, uma maior segurança, porque aquela questão da vulnerabilidade não é tão posta em causa, porque existirão dias em que as pessoas estão presencialmente na empresa, logo podem reunir presencialmente e não estarem tão vulneráveis. No fundo, eu penso que esta pandemia vai criar aqui mudanças estruturais no mercado de trabalho. Não vai ser algo tão revolucionário como muitos dizem, mas eu sou otimista que com um partido como o Partido Socialista a governar e com a atual situação, que poderão existir aqui realmente, pode existir aqui uma evolução no mercado de trabalho para uma menor precariedade. Para terminar, eu diria que o que nós vamos assistir nos próximos tempos no mercado de trabalho é algo muito duro de se ver, que é uma maior pobreza, um maior desemprego, uma estagnação do salário médio, e nada disto do que aqui estou a falar ajuda a uma alteração do mercado de trabalho positiva, porque as pessoas estão mais frágeis, mesmo aquelas que têm contratos que não são precários, estão numa situação mais frágil, de medo do futuro, menos reivindicativas, porventura. Eu penso que cabe ao Partido Socialista, cabe aos partidos, cabe à democracia, neste momento, tratar dos vivos, tratar daqueles que estão a trabalhar e preparar o futuro para que em futuras pandemias, em futuras crises, o mercado laboral e as próprias pessoas, a sociedade, tenham uma maior resiliência. Eu acho que aqui é essencial o mercado de trabalho e por isso é que eu acho que é muito pertinente este tema e espero ter contribuído aqui um pouco com a reflexão sobre a precariedade e o futuro do mercado laboral. Obrigado, Tiago, pela excelente intervenção inicial, que não poderia deixar de ser. E obrigado também pelas
pelas suas palavras. Eu passava agora então ao Henrique, para fazer precisamente a sua intervenção inicial. O porquê de todos nós trabalharmos, porque no fundo o objetivo de todos nós trabalharmos, seja no público, seja no privado, é atingir a felicidade, é proporcionar felicidade a outros e termos uma vida honrada, respeitada e que honesta, e que também seja respeitada pelas outras pessoas e pelas entidades patronais. Eu passava agora ao Tiago para terminar e para fazer a sua intervenção final, até porque já vamos um bocadinho fora da hora pretendida para encerrar. Força, Tiago. Sim, por isso mesmo eu só vou responder às perguntas para as quais eu tenho alguma coisa a dizer. Primeiro, Filipe Passos, em relação aos recibos verdes. Bom, eu não sei se me fiz entender na primeira intervenção, mas eu não defendo o fim dos recibos verdes. Já tive esse ideal, não é? Mas depois amadureci um pouco. Agora, o que eu sei é que nos últimos anos foram regularizados milhares e milhares, dezenas de milhares, se calhar centenas, se calhar uma centena de milhares de trabalhadores na função pública. Pessoas que estavam há 10, 20, 5, 10, 15 anos precárias em falsos recibos verdes no próprio Estado. Por isso eu não quero imaginar a quantidade de falsos recibos verdes que existe no setor privado. E obviamente que a fiscalização é o caminho, é sempre, mas eu neste caso não me contento, não tenho esperança, por assim dizer, que a fiscalização seja a suficiente para ir a todas as juntas de freguesia, a todas as câmaras municipais, a todos os institutos públicos, a todas as empresas, que vá às empresas de trabalho temporário e que veja cada um dos postos de trabalho que estão a ser criados e que não deveriam ser precários. Por isso é que defendo que, se existir enquadramento legal, e se não existe, que se faça, para que os recibos verdes realmente correspondam àqueles postos de trabalho que têm de ser a recibos verdes e que correspondem a atividades, como tu disseste, que são temporárias. Eu trabalhei num supermercado, não precisei de nenhuma empresa de trabalho temporário, nem precisei de trabalhar a recibos verdes para estar lá 6 meses, um ano. E ali, eu sei que existe trabalhadores de supermercados a recibos verdes, são trabalhos, são postos de trabalho, tal qual como aconteceu no Estado, postos de trabalho permanentes, por isso não podem ser recibos verdes. Se nós não vamos pela fiscalização, eu diria que iríamos pelo estreitar da legislação para que determinadas funções possam ser recibos verdes, as restantes não, porque pela natureza da sua atividade não o podem ser. E nós, neste momento, e a questão, eu vou ser muito rápido em relação a esta questão, em relação ao processo de regularização dos trabalhadores na função pública, que foram milhares nos últimos anos, é só uma medida muito importante, mas que varre antes de juntar novamente o lixo, por assim dizer, do ponto de vista figurativo, porque daqui a 2 ou 3 ou 4 anos vamos precisar de outro programa de regularização, porque entretanto entraram recibos verdes. Porquê? Porque a lei não foi mudada. Simplesmente dissemos, todos aqueles que são falsos recibos verdes na função pública têm de ir para o Estado. Muito bem, mas não proibimos que se juntem mais uns milhares para daqui a uns anos termos que limpar novamente toda esta precariedade do Estado. Por isso, obviamente que a fiscalização é o caminho, mas eu já não tenho essa esperança. No fundo é a resposta ao que tu disseste, Filipe. Em relação à cultura, acho que a questão da cultura é transversal aos precários, por assim dizer, porque a cultura é vista como uma atividade que é precária, que é sazonal, que tem interrupções, não é? E nós, como o próprio Estado assume que existe aqueles que são precários e aqueles que não são precários, aqueles que são precários têm um regime contributivo diferente, neste caso os recibos verdes, de todos os restantes. Por isso têm apoios diferentes de todos os restantes. Por isso é o próprio Estado que está aqui a discriminar aqueles que são precários e aqueles que não são precários. Eu acho que o caminho para que a cultura seja mais apoiada é que, desde base, essas contribuições da Segurança Social, e se não foi feito até aqui, deve-se apoiar na mesma, obviamente, neste momento pandémico, mas daqui para a frente deve-se mudar a legislação para que os trabalhadores da cultura tenham apoios, como se fez também com os empresários por conta própria, que não tinham apoios nenhuns e agora têm algum.
não o suficiente, mas deve-se possibilitar todos aqueles que são empresários, que são trabalhadores por conta própria, que são a recibos verdes, terem um regime contributivo igual a todos os restantes e os apoios que todos os restantes têm. Por isso penso que a cultura é um pouco esse caso, e é um caso muito particular e difícil também de resolver, mas concordo que é um problema neste momento. Em relação ao que disse o Marçal, é tempo de mudança, eu não sei se me fiz mal, entender mal, mas claro, obviamente que este é um momento de mudança, só disse é que vai ser mais difícil mobilizar os trabalhadores neste momento, no momento em que eles estão mais precários do que nunca, que estão com mais medo do futuro do que nunca, que não sabem o amanhã, mobilizá-los para esta luta que é a luta pelos direitos dos trabalhadores e contra a precariedade. Em relação à sindicalização, nos meus locais de trabalho, que no fundo foram supermercados, lojas de roupa e depois uma autarquia, não, é como a Bruna disse, eu estou numa situação tão precária que não vou arriscar de me inscrever num sindicato que vai fazer barulho pelos direitos que eu tenho, quando eu tenho medo de perder os meus próprios direitos, os direitos que tenho neste momento. E de ser desempregado e de ser despedida. Quer dizer, há mesmo aquela correlação de que se eu me inscrever num sindicato, provavelmente vou ser despedido, entretanto, dispensado, porque na questão do recibo verde pode ser amanhã, porque já não é necessário, não é? Em relação. Por isso, os sindicatos devem se focar nos mais jovens, obviamente, que são aqueles que, não tendo tantas despesas, não tendo uma vida tão comprometida no início, estão mais dispostos a arriscar e a ingressar nos sindicatos. Álvaro, em relação ao teletrabalho, foi como disse na primeira intervenção, obviamente vai haver abusos. Se antes nós tínhamos o modelo presença, picagem de ponto, controle presencial do trabalhador, se ele está lá, mesmo que não esteja a fazer nada, agora com o teletrabalho vai-se dando cada vez mais trabalho para também justificar e dizer, não, ele está em casa mas está a trabalhar. E é um controle diferente, mas obviamente tem de ser regulado, mais difícil de fiscalizar, obviamente. Em relação à confiança na restauração e no local de trabalho, dependerá muito da evolução da pandemia, porque se existir agora uma recuperação da confiança, chegamos ao início do inverno, como aconteceu noutras pandemias, e existe uma segunda vaga, eu acho que vai ser muito difícil, principalmente para a área da restauração, na área do turismo no geral, voltar a ter confiança. É mesmo muito difícil, eu não tenho, por isso imagino que grande parte da população também não tenha, e mesmo quando voltar a existir alguma confiança e não existir nenhuma restrição nem nenhum medo pandémico, durante algum tempo as pessoas vão consumir menos, vão sair menos, vão consumir menos, logo a economia também até pela questão do teletrabalho e do desemprego, não é? Vai haver menos movimentação de pessoas, menos consumo, logo vai haver aqui uma quebra económica e o turismo é uma área-chave para a nossa economia e muito frágil para o nosso azar. Em relação às creches, como penso que foi a Tânia que disse, esta pandemia não é compatível com o nosso modo de vida. Por isso, tudo o que possamos fazer para controlar esta pandemia vai ter restrições na vida normal das pessoas. O que eu compreendo que o Governo o que a DGS fez e o Governo fez foi, dentro desta abertura, nós temos de ter aqui algumas regras para não voltarmos a descontrolar a situação e voltarmos atrás em todo este processo que ainda é mais complicado. Agora, eu não acredito que nas creches sejam cumpridas todas as regras. Nem é assim que tem de acontecer, não é? Mas seria o ideal, mas não é possível. Mas obviamente que o Governo não tem aqui muita hipótese, tem que fazer restrições ao que é a nossa vida, ao nosso modo de vida normal. Em relação, para terminar, em relação ao mercado de trabalho no geral, eu diria que a contratação coletiva e o sindicalismo é muito importante para realmente ganharmos aqui alguma resiliência no mercado de trabalho com menor precariedade. Acho que têm de existir políticas públicas robustas, corajosas nesta área. Existem vários exemplos na Europa e nós podemos aproveitar esta fase pandémica para realmente fazer essas rupturas legislativas no sentido de diminuir a precariedade laboral. Porque a direita, muitas vezes, e aqui nós estamos, graças a Deus, com uma posição muito diferente do que é a posição habitual da direita. Em relação à precariedade, como alguém disse, a precariedade para a direita é a competitividade, quando não é, nem do ponto de vista económico, académico, assim se pode descrever. E
que liberdade é que terá, eles que falam tanto de liberdade, que liberdade é que terá um trabalhador precário, um recibos verdes, que não sabe se amanhã vai ter trabalho, como é que hoje vai investir na sua educação, como é que hoje vai emancipar-se, como é que hoje vai constituir família, como é que hoje vai consumir, como é que hoje vai planear as suas férias. Se é um recibo verde, se é um precário, se tem um contrato precário de 6 meses. Quer dizer, eu imagino a quantidade, os milhares de trabalhadores que neste momento terminam o contrato daqui a 3 ou 4 meses e que sabem que, estando o mercado laboral tão difícil, não é? As oportunidades de trabalho, porque estamos numa altura de recessão óbvia, e que sabem que vão perder o emprego, quer dizer, fora aqueles todos que foram dispensados no período experimental. Quer dizer, tudo isto é muito complexo e nós estamos aqui a falar, e bem, sobre este assunto até à meia-noite, e acho que devemos nos parabenizar por isso mesmo. Alguns de nós estão nessa situação, outros não. Mas temos de ter a noção que existe muita gente neste momento a passar muito mal no nosso país e que a precariedade é grande parte da chave da solução para que numa próxima crise, numa próxima pandemia, exista uma maior resiliência e que estes trabalhadores sejam protegidos. No fundo, queria agradecer toda esta oportunidade de falar mais uma vez sobre o trabalho, foi um gosto, e parabéns pela iniciativa, Trabalhadores Socialistas e JTS FAU. Tiago, muito obrigado, mais uma sessão de intervenção mais uma vez, como nós já estamos habituados, para nós não é novidade, porque nós, enfim, a grande parte daqueles que assistem já estão habituados às suas intervenções, e portanto também estás sempre convidado a aparecer e a participar, já que apesar de já teres ultrapassado, digamos assim, a idade para estares presencialmente e diariamente na JTS, és sempre um membro e portanto és sempre uma pessoa muito bem-vinda e aproveito também para te convidar para o debate que vamos ter na próxima semana com o Eduardo Macetal e com a Ministra do Trabalho, que será também muito interessante. Para terminar, até porque estamos a chegar à meia-noite, eu queria agradecer a todos, acho que foi uma conversa muito interessante. Nós, mais uma vez, como disse, vamos recolher e vamos ter este live gravado e recolhemos aqui todas as sugestões e problemáticas levantadas pelos nossos oradores e pelos nossos participantes. Acho que foi mais um debate muito enriquecedor e acho que esta também é a função que a JTS tem que ter, que é dar voz às pessoas que estão diariamente a passar por dificuldades e que estão diariamente no terreno a enfrentar o vírus e a enfrentar as dificuldades do dia-a-dia da vida laboral. Muito obrigado a todos. Vemo-nos numa próxima oportunidade e espero ter-vos aqui connosco também no próximo dia 26. Muito obrigado então e vamos ligar. Um abraço. Um abraço. Ora então, boa noite a todos. Este é o segundo debate da Juventude Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa sobre a temática que este mês nos diz muito, que é o mês do trabalho, o mês em que celebramos o Dia do Trabalhador. Este é o segundo debate organizado pela Juventude Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa e pelos Jovens Trabalhadores Socialistas. O primeiro debate foi precisamente há uma semana, em que tivemos aqui um debate sobre o futuro do trabalho com o José Teixeira, CEO da DST, que nos trouxe uma mensagem muito refrescante daquilo que ele entende que deve ser um empresário, fazendo um balanço também daquilo que foi falado aqui e que vai depois levar-nos às conclusões daquilo que será o nosso mês de trabalho, e conclusões essas que depois entregaremos também à estrutura do PS e também à Ministra do Trabalho. E, portanto, estamos a falar, o José Teixeira trouxe aqui uma mensagem refrescante daquilo que deve ser o papel de solidariedade, de comprometimento com as causas sociais da indústria e do tecido económico português. Tivemos também presentes o Guilherme Drey, um conhecido jurista português que já trabalhou também com o governo e que é uma pessoa que conhece muito aprofundadamente o mercado de trabalho, a lei laboral e as dificuldades que por vezes existem entre a forma de juntar vontades de trabalhadores e empregadores. E por fim tivemos
o Carlos Teixeira, um conhecido sindicalista, histórico sindicalista da CGTP, que nos trouxe também uma visão muito própria, muito importante, daquilo que devem ser a salvaguarda dos direitos do trabalhador, até antes Covid, durante Covid e pós-Covid. E é precisamente que durante este mês já estava previsto acontecer antes da chegada desta pandemia, mas nós aproveitámos, a JS aproveitou precisamente para, durante este mês, fazer um balanço daquilo que foi o mercado de trabalho até ao início da pandemia, daquilo que as pessoas estão a passar e aquilo que todos nós estamos a passar, uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, durante esta crise, e, acima de tudo, projetar aquilo que vai ser o mercado de trabalho e a economia portuguesa e europeia no pós-Covid. Eu acho que esse é um debate muito importante e penso que, quando digo eu, estou a falar em nome de todos os meus colegas que estão aqui a assistir, quer no Facebook, quer também no Zoom, e que, aliás, aproveito para convidar quem assiste no Facebook, pode entrar no Zoom, participar, fazer perguntas, porque isto não é um debate, isto é uma conversa. Mas, como digo, eu penso que é uma questão essencial, que é o discutir como é que nós podemos ter um mercado de trabalho e uma lei laboral mais protetora dos direitos dos trabalhadores, e uma lei laboral garante que situações como a que estamos a viver hoje e que assistimos muita gente com enormes dificuldades durante a crise de Covid, fruto precisamente da palavra que eu tenho em letras garrafais atrás de mim, fruto da precariedade, frutos dos falsos recibos verdes, fruto dos recibos verdes, hoje passam por momentos absolutamente terríveis. Hoje mesmo aconteceu uma manifestação de membros do setor cultural